Dr. Paulo Ramos. Seja muito bem-vindo, inclusive aqui em Curitiba, uma capixaba, dando as boas-vindas para ele veio do Maranhão, gente. É uma grande satisfação estar aqui com você, Letícia, hoje, neste momento importante deste congresso aqui na Unicuritiba, promovido pela nossa coordenadora aqui do mestrado nesta universidade, professora Viviane. E então é uma grande alegria, uma felicidade poder conversar consigo agora um pouco, não somente sobre o congresso, como também sobre temas a respeito de corrupção e outros que você achar conveniente. Certo. Primeiro, para começar, qual a importância de participar do Combradec? O Combratec ele reúne pesquisadores não somente do Brasil, como reúne pesquisadores do exterior. O objetivo é não somente discutir a respeito de direito empresarial e cidadania, mas como também discutir sobre o direito de uma forma muito mais ampla, a partir das várias experiências de pesquisadores, como já falei, não somente do Brasil, como no exterior, criar uma grande rede desses atores que desenvolvem pesquisas sérias e criteriosas, com o objetivo de alavancar realmente as pesquisas no Brasil como forma de transformar a realidade. E qual é o seu projeto de pesquisa? O senhor pode, por favor, dividir com a gente? Sim, na realidade, hoje eu atuo basicamente, não somente no âmbito da academia, como do Ministério Público também, em que eu sou promotor de justiça, com enfrentamento à corrupção. E eu sempre procuro casar a minha atuação no Ministério Público com a minha atuação na academia. De modo que hoje o meu principal projeto de pesquisa são estudos voltados a análises de estratégias de combate à corrupção no Brasil, a partir também de análises comparadas com outras experiências que foram desenvolvidas no exterior. De modo que as vagas que eu ofereço no mestrado para aquelas pessoas que têm interesse, ou candidatos que têm interesse em disputar essas vagas, é sempre para desenvolver estudos nessa área. Doutor, como acabar com a corrupção, doutor? É impossível acabar com a corrupção. Combate à corrupção? É impossível acabar com a corrupção, não somente no Brasil, como também no mundo. Sempre haverá um nível de corrupção. Não digo que isso seja tolerável, mas a experiência demonstra que nenhum país conseguiu eliminar completamente, absolutamente, a corrupção. No entanto, muitos países, especialmente os mais desenvolvidos, conseguiram reduzir drasticamente a corrupção por meio de várias estratégias. Então foram desenvolvidas várias estratégias. Primeiro, leis muito mais rigorosas, e leis de fácil inteligibilidade pela própria sociedade civil, uma maior responsabilização dos atores estatais. Os atores estatais passaram a se comprometer muito mais com a sociedade, com o desenvolvimento dos seus próprios países, com a necessidade de garantir qualidade de vida a essas populações, mais transparência no exercício das funções públicas e na utilização dos recursos públicos, melhoria do sistema educacional nesses países. Isso criou um círculo virtuoso nesses países, de modo que, por uma atuação cada vez mais combativa, por conta do esclarecimento da própria população, a conduta dos agentes públicos passou a ser melhor fiscalizada, o que diminuiu, obviamente, tentativas ou comportamentos que nós enquadramos como comportamentos corruptos ou desviantes, porque sempre se encaminhando para aplicar de forma equivocada o dinheiro público ou mesmo desviando para interesses privados. Por outro lado, o endurecimento da legislação no sentido de punir severamente, quer dizer, com muito rigor, aqueles que não utilizam adequadamente os recursos públicos. Portanto, a reunião desses elementos, desses ingredientes, contribuiu muito para a diminuição dos índices de corrupção, que são justamente os ingredientes que nós não temos no Brasil. Nós temos uma população pouco escolarizada, os índices de analfabetismo ou de frequência à escola, sem absorção dos conhecimentos necessários, aqui esses elementos são muito elevados.
E, por outro lado, a nossa legislação ela é muito permissiva e eu não posso, muitas vezes, até deixar de reconhecer que ela até estimula a prática da corrupção. Porque aqueles que desviam o dinheiro público, muitas vezes sequer são alvos de investigação. E quando são alvos de investigação, muitas vezes os processos demoram anos sem que sejam julgados. Essas pessoas, elas não são punidas efetivamente. Os recursos desviados, eles não são devolvidos aos cofres públicos. Isso faz com que essas pessoas procurem frequentemente ocupar cargos públicos para reproduzir, repetir e estimular outras a continuar a ter esse mesmo comportamento de desviar os recursos públicos. Então vejam que no Brasil não basta apenas um movimento como esse, que é muito importante, essa atuação da Lava Jato, que desvendou, está desnudando todo um processo grave de apropriação do público pelo privado, de desvio de dinheiro público, uma completa tomada do Estado por ladrões, não é? Tanto que, em certo momento, um ministro Supremo do Tribunal Federal chegou a falar numa cleptocracia, quer dizer, governo dos ladrões, essas pessoas, esses ladrões ocupando os cargos públicos para desviar o dinheiro. Então, não basta apenas essa operação, sem que nós venhamos também a mudar a nossa legislação, criando leis muito mais rigorosas, muito mais severas e processos muito mais céleres para punir essas pessoas que se apropriam dos recursos públicos, investindo, por outro lado, no avanço do nosso processo educacional, garantindo uma educação de qualidade para o maior número de pessoas, de modo que a nossa população possa cobrar dos seus governantes um comportamento não desviante, um comportamento correto na aplicação dos recursos públicos. Certo. Acho que nessa resposta o senhor já me respondeu bastante sobre o que eu vou te perguntar agora, mas eu vou persistir com a pergunta. O Brasil, pelo direito, o Brasil tem jeito? Não é fácil responder essa pergunta. Eu poderia oferecer uma resposta pessimista, dizer, olha, não há mais solução. Diante dos elementos que nos são disponibilizados, o Brasil só tende a piorar o seu quadro de deterioração. Porque nós aqui não temos uma população suficientemente esclarecida, nós não temos todos os atores das instituições mais relevantes em todos os estados da federação e municípios efetivamente comprometidos com o enfrentamento da corrupção, de modo que isso me levaria a ter um pensamento absolutamente pessimista em relação ao futuro do Brasil, mesmo diante dessa operação importante da Lava Jato, que tem contaminado a atuação de operadores em outros espaços no Brasil. Eu poderia aí continuar tendo uma posição pessimista. Porém, até mesmo a sua pesquisa diz o contrário, porque se o senhor tem essa pesquisa de combate à corrupção, é porque de alguma forma o senhor acredita. Isso complementando meu raciocínio. Eu poderia ter essa perspectiva pessimista ou simplesmente dizer, não, eu tenho uma perspectiva otimista diante do quadro que se oferece a partir da Operação Lava Jato. Mas eu acho que nós não devemos ter nenhuma perspectiva pessimista e nenhuma perspectiva otimista. Nós devemos ter uma perspectiva realista. Combater a corrupção exige tempo. Nós não vamos eliminar o câncer da corrupção do Brasil em poucos anos. Não será como um passe de mágica que iremos resolver esse problema. Eu acredito, se nós continuarmos a investir e principalmente a sociedade civil continuar a pressionar o Congresso Nacional no sentido de aprovar leis cada vez mais duras para combater a corrupção, eliminar foro privilegiado que hoje é conferido a milhares de pessoas que ocupam cargos públicos, na medida em que nós viermos a aprovar uma reforma política no Brasil e na medida em que as instituições, como o Ministério Público, o Poder Judiciário, se comprometerem, a partir de todos os seus atores, a terem uma atuação cada vez mais contundente, firme
e sem temor em relação a esse problema, aí sim, nós iremos, a médio prazo, associado à melhoria da qualidade de vida da população, resolver em larga medida o problema da corrupção. Então, a minha perspectiva é essa. Então, são vários elementos, quer dizer, há variáveis aí que devem ser consideradas para que esse problema venha a ser solucionado. Não temos uma resposta fácil, pessimista ou otimista. Não, isso exige um certo tempo e a efetivação de determinadas ações. Eu vou brincar agora aqui um pouquinho, vou dizer, ouvindo os doutores falando, as pessoas que já passaram por aqui e deram entrevista, parece tão simples, porque se a gente pudesse clonar as consciências de vocês, essa capacidade intelectual, tamanha cultura, desenvoltura, nosso Brasil seria o melhor de todos. Porque vocês realmente são mestres, são doutores e nos ensinam. Eu estou aqui nesses 2 dias de Combradec, ainda tem mais um dia, aprendendo muito com vocês. Muito obrigada por essa entrevista esclarecedora. Gostei muito mesmo de te ouvir. Eu que agradeço, é uma felicidade estar aqui em Curitiba, na Unicuritiba, participando desse evento excelente organizado pela professora Viviane e sendo entrevistado por uma belíssima jornalista e não só bela como inteligente. Irmã da doutora Viviane. Melhor ainda! Acho que esse é o melhor título da minha irmã. Daqui a pouco eu vou entrevistar a minha irmã, doutora, pós-doutora Viviane Celos Quinoer, e o melhor dos títulos dela é ser minha irmã. Eu acho, sim. A família acima de tudo. Que bonito isso. Repete, por favor. A família acima de tudo, né? Que maravilhoso. Essa é a base. Essa é a base de tudo. É isso Família. Que vai contribuir para que o Brasil realmente melhore e nós precisamos apoiar as famílias. Né? Doutor Fernando, a primeira coisa que eu vou querer saber, eu acabei de entrevistar o doutor Paulo Ramos e a última coisa que a gente conversou foi que família é tudo. E, por acaso, essa aqui é a minha família. Eu falei que o próximo entrevistado seria a minha irmã, doutora Viviane. Mas veio o marido da minha irmã, doutor Fernando Quinoer. Que honra poder entrevistar o meu cunhado aqui no Combradec. É minha. E olha, se eu já puder me adiantar em comentar a frase do Dr. Paulo Ramos, eu até começaria dizendo, não há como discordar. Não há como discordar, porque se nós verificarmos todo esse conflito, essa crise política pela qual nós estamos passando, na verdade nós passamos muito antes e desembocamos nela, por uma falta de valores, não é? E valores que a família, antes de tudo, deve transmitir. Não é? Isso pode ser até complementado pela escola, isso pode ser até complementado, eu diria até pela igreja, mas se não há a família como base, como ponto de partida, principalmente como exemplo, eu acho que esse intuito se perde. Então eu acho que as demais instituições, de fato, conseguem ser um bom reforço, mas o início e a continuidade, que eu chamaria de princípio, é de fato a família. Certo. E agora nós seguimos com a nossa entrevista, doutor Fernando Quinoer, Fernando Gustavo Quinoer. Qual a importância do Combradec? Qual a importância de se participar do Combradec? O Combradec é um desses eventos jurídicos e, felizmente, há esses eventos em que são abertas participações para os alunos. Em que sentido? Há muitos congressos em que nós participamos, e participamos como palestrantes, e nós vemos que a nossa participação se resume a ser de palestrante. Ou seja, ela se esgota ali num período de 20 a 30 minutos de exposição, né? Talvez seguida de um certo debate, de algumas perguntas, mas se esgota nisso. A riqueza do Combradec, e isso eu vejo também no Comped, é a abertura para que os alunos possam submeter trabalhos sobre temas com os quais estão trabalhando nas suas respectivas dissertações de mestrado ou até teses de doutoramento, submetem seus trabalhos, discutem os trabalhos nos grupos de trabalhos, que são separados por temas afins, coordenados por professores, e saem desses eventos muito mais ricos do que nos congressos
comuns, digamos assim, que nós vemos, em que simplesmente o participante se resume a ouvir o palestrante. Aqui não, aqui o participante de fato é participante, porque ele é parte, aqui ele tem uma função ativa, que é de trazer o seu objeto de pesquisa, submeter o seu objeto de pesquisa a uma análise conjunta dos demais mestrandos e doutorandos que também trabalham com áreas afins, e ele sai daqui muito mais rico. Então é um congresso, além de ser um congresso muito útil, é um congresso que serve até para trazer mais afinidade entre quem trabalha com temas comuns, para que possam continuar se relacionando. Não é? Isso cria, além de coleguismo, nós já vimos exemplos até, uma forte amizade entre vários dos participantes, entre alunos e entre professores. E de todos os lugares, né? Um intercâmbio maravilhoso, cultural, na área do direito. Conheci pessoas, eu dando as boas-vindas aqui como uma capixaba, dando as boas-vindas para a pessoa que sentou aqui, mas gente de todos os lugares. Agora eu realmente estou com um curitibano, então Curitiba deve agradecer a esse evento. O Combradec coloca Curitiba com a importância que o Combradec já assumiu desde a sua primeira edição, e ele vem num crescendo. O primeiro Combradec, ele se limitou a alguns professores de São Paulo, região sudeste e região sul. Hoje o Combradec traz professores dos países. Hoje o Combradec não é só um congresso de nível nacional, mas internacional. E são poucas as instituições e poucas as capitais do Brasil que têm condições de sediar um congresso assim. Então, de fato, Combradec traz um destaque para a instituição que o recebe, o Centro Universitário Curitiba, e para Curitiba também, que já se tornou uma referência no estudo do direito. Certo. Você divide com a gente qual é o seu projeto de pesquisa, por favor? O meu projeto atual de pesquisa, porque sempre temos aqueles projetos que nós iniciamos e tentamos concluir e concluímos com vários trabalhos, não é? Evidentemente que muitos dos projetos não nos permitem ter uma conclusão definitiva, então a pesquisa é um contínuo, mas atualmente eu trabalho junto com alguns alunos a teoria do monarquismo judicial, ou seja, o poder judiciário trabalhado como um poder não republicano, mas monárquico. Um poder que decide e que não é contrastado por nenhum outro poder. Portanto, um poder que tem a palavra final sobre tudo e não tem controle. Monárquico, com grande risco de se tornar despótico. Então, nós trabalhamos com o risco do descontrole da atividade judicial. Me explica um pouco, então, você é a favor da monarquia? Não, não é isso. Não é isso. O projeto de pesquisa eu não colocaria nem contra nem a favor da monarquia, não é isso. Não, mas monárquico, e tem a mesma origem, é o governo exercido por um só, de monarquia. Então, quando nós temos um magistrado que consegue decidir, e esta decisão não pode ser revisada, não pode ser desfeita por nenhum outro poder, e um magistrado que não encontra limite na própria lei, e é onde deveria encontrar, porque afinal de contas a versão original da relação de controle recíproco entre poderes pedia que o magistrado fosse controlado pelo poder legislativo, na medida em que só poderia decidir nos estritos termos da lei, o que não acontece hoje. A partir do momento em que o magistrado se vê livre da decisão presa nos estritos termos da lei, ele se torna um poder sem controle, portanto consegue decidir sozinho e por isso se torna um monarca. E de que forma o seu projeto pode contribuir para a evolução do nosso país? Veja, eu acho que o projeto, eu digo novamente, o que eu coloco como afirmação, pode parecer uma afirmação, mas não é. É um projeto de pesquisa, ou seja, nós submetemos a crítica a esta ideia. Será que nós temos de fato um poder? Será que o poder judiciário é um poder que se tornou monárquico, desprendendo-se do controle dos demais poderes, ou ainda é um poder inserido no modelo republicano? Eu acho que a ideia e a principal contribuição da nossa pesquisa é justamente esta, a de trabalhar com o poder judiciário como se ainda estivesse dentro do modelo republicano que a nossa Constituição prevê. E se ainda está dentro do modelo republicano, é necessário que os controles do Poder Judiciário exercidos pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo sejam mais efetivos.
Então, a importância da nossa pesquisa está justamente nisso, ou seja, trabalhar com o resgate da ideia de república brasileira, mas principalmente com a ideia de democracia, porque afinal de contas, os únicos dois poderes em que nós podemos colocar representantes são o poder executivo e o poder legislativo. E não no Poder Judiciário, porque a escolha pelo Poder Judiciário, ou dos membros do Poder Judiciário, é uma escolha eminentemente técnica, ou por indicação política ou por aprovação em concurso. Ao passo que nós temos o controle a cada eleição em que nós votamos, daqueles a quem nós damos mandato. Portanto, os poderes mais representativos são hoje os que menos exercem poder. Então há uma certa distorção da nossa democracia em razão deste monarquismo judicial ou desta quase exclusão, digamos assim, do poder judiciário do modelo republicano de controle recíproco de poderes. O Brasil tem jeito? Pelo direito, o Brasil tem jeito? Claro que sim, claro que sim. Mas veja, aqui eu vou repetir Monteiro Lobato, vou tentar lembrar da frase. Monteiro Lobato diz o seguinte: livros não mudam o mundo. Eu diria, os códigos, as leis não mudam o mundo. Os homens mudam o mundo. Livros mudam os homens. Então eu acho que a partir do momento em que e eu não digo que nós temos falta de lei, não temos falta de lei. Nosso poder legislativo trabalha muito, talvez até demais, temos muitas leis. O nosso poder executivo trabalha demais, porque temos serviços públicos, é evidente. Talvez não sejam lá o que nós esperamos, mas temos, não é? Agora, o que nós não temos, e eu acho que o começo da solução do Brasil começa a aparecer por aí, é respeito à lei. Talvez nem pelo cidadão comum, talvez nem por quem exerce poder. A partir do momento em que nós passemos a ter um respeito maior às leis que nós temos, que não precisam nem ser muitas, basta serem respeitadas, eu acho que nós começamos a entender a razão de ser da República e principalmente de viver numa comunidade democrática. Acabei de ter uma aula de direito. Muito obrigada. Doutor Fernando, meu cunhado, muito obrigada. Muito obrigado, meu filho.